Estão abertas inscrições para o AWS Community Builder, um programa da AWS que reconhece criadores de conteúdo técnico. É isso aí, se você já cria conteúdo, faz publicações, dá palestra, participa de evento, produz e ajuda a comunidade, você se encaixa no perfil para se aplicar e se tornar um AWS Community Builder. Se você ainda não conhece o programa, nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é o programa, quais são os benefícios, critérios para você se aplicar, dicas para você ser aprovado. Antes de falar sobre o programa, eu vou explicar um pouquinho de quem que é o Dan Rezende. Quem que está aqui falando com vocês? Bom, eu sou um arquiteto cloud hoje e também um instrutor, gosto muito das certificações da AWS, então lá na Cloudfester, além da gente ter clientes de consultoria e eu atuar como arquiteto, eu também ministro treinamentos. Se você tem interesse aí sobre treinamentos de AWS certificações, link aqui embaixo para conhecer a Cloudfester Academy. Também sou um ex-AWS, eu já trabalhei lá na AWS, inclusive como Community Builder eu estou só desde o ano de 2024, porque quando começou o programa, eu era um colaborador, um funcionário da AWS e não podia participar do programa naquele momento. Também sou um AWS Golden Jacket, tenho todas as certificações da AWS, tenho a jaqueta dourada, mas aqui a gente está aqui para falar do programa de Community Builder. De comunidade, eu também participo lá na comunidade de User Group Goiânia, tanto como um membro da comunidade, como na liderança também, ajudando a gente a criar os eventos de comunidade. Sou um palestrante ativo, crio muito conteúdo no meu LinkedIn, no Instagram, aqui no canal do YouTube também, e eu estou sempre falando de AWS, de tecnologia, de certificação. Se você quiser conhecer mais sobre isso, já me segue aí. Isso faz parte do que um Community Builder faz, né? Ele gera conteúdos para a comunidade. Além dos treinamentos pagos que eu também tenho um monte de conteúdo gratuito. Você pode ir lá na minha timeline que você vai encontrar muita coisa interessante lá. E o programa AWS Community Builder, Dan, o que é o programa? Ele é uma forma da AWS reconhecer criadores de conteúdo. Tem gente que vai dar o nome de blogueirinho, né? Uma colega numa outra live que a gente fez da comunidade, ela deu essa característica, né? Muita gente fala como blogueirinho, mas são pessoas técnicas, geralmente pessoas que têm familiaridade para produzir conteúdo, gosta e produz conteúdo para ajudar a comunidade. Que conteúdo é esse, Dan? Artigo no LinkedIn, no Medium, no DevTool, no próprio Builder Center da AWS, ou se você participa de podcast, você grava conteúdo no YouTube, você publica um conteúdo open source no GitHub. Tudo isso se caracteriza como um criador de conteúdo. E a AWS, para poder reconhecer essa comunidade, essas pessoas que criam conteúdo para outras pessoas, para ajudar outros indivíduos, que é o que a gente chama de comunidade, ela reconhece, ela criou esse programa. Dentro do programa, a gente também tem alguns recursos técnicos de educação, oportunidade de networking, que funciona da seguinte forma: a gente tem um canal do Slack, e é um canal global do Slack, onde vários builders do mundo inteiro se interagem. A gente tem lá webinars com times próprios da AWS para falar de serviço novo, para falar de implementação, algumas sessões de treinamento que são voltadas para os community builders, a gente tem acesso por lá. Então a ideia é que, uma vez que você já é um criador de conteúdo, quando você entra no programa, você pode potencializar, você pode rampar esse seu conhecimento técnico através do que a comunidade te provê. Então tem muita coisa lá, tem dica para você criar conteúdo, compartilhar conteúdo, e aí isso é uma forma de você engajar mais com a comunidade, ser reconhecido. Tem gente, alguns empregadores, algumas empresas, vê muito bem quem já é um community builder, quer dizer que é uma pessoa ativa que cria conteúdo. Isso é muito legal. Quem são essas pessoas que participam do community builder? Então vamos lá: criador de conteúdo técnico, a gente já falou, de plataformas variadas. Muitos também são líderes de comunidade, da mesma forma que eu, por gostar muito de comunidade, eu também lidero uma comunidade, que é o User Group de Goiânia, e a gente tem vários outros líderes de comunidade que também são community builder, e a gente tem um time de especialista da AWS que ajuda, que suporta essa comunidade e ajuda a gente a criar melhores conteúdos, criar melhores palestras, dar mentoria, e geralmente isso está lá no grupo do Slack, onde tudo rola, onde tudo acontece, porque é um programa global. Então sempre que alguém está criando conteúdo, está colocando lá, de vez em quando tem algumas premiações, a gente ganha alguns créditos para trocar na lojinha da AWS por swag, por kit, é bem legal. Esse programa então oferece vários benefícios, vários reconhecimentos que vão vir na forma de swag, oportunidade de conhecimento,
troca de experiência, que é muito valoroso também, né? Você poder ter troca de experiência com outros profissionais da AWS, time de produto, participar dos webinários exclusivos, isso é bem interessante. E tem uma comunidade atualmente com mais de 3.000 builders, entre especialistas da AWS. Só no ano passado, na aplicação do programa, mais de 1.000 pessoas foram aprovadas. E olha que muitas pessoas são reprovadas por conta de alguns critérios que eu explico já já, mas mais de 1.000 pessoas entrou só no ano passado, 2025. Nessa agora de 2026 deve entrar até mais pessoas do que isso, então não fica de fora. Benefício, Dan, o que eu vou ganhar se eu participar desse programa, se eu me inscrever? Bom, primeiro de tudo, aprendizado direto com o time de especialista da AWS. A gente recebe alguns roadmaps de produto, alguns webinars sobre alguma novidade específica, né? Nessa onda de IA aí, teve muita coisa de IA, de Kiro, de Bedrock, que ajuda a gente a melhorar o nosso conhecimento técnico. Então é todo um suporte, é um network que vale muito a pena. Rumores, nada oficial, que vai ter algumas assinaturas aí liberadas pra gente de Skill Builder nesse ano de 2026. Tomara que se concretize. Tem alguns programas para te ajudar ali a desenvolver suas habilidades de apresentação também. Aqui no material aqui tá falando, né? A gente tinha acesso a 1 ano no AWS Cloud Academy. Parece que vai trocar isso aqui, talvez vai pro Skill Builder, enfim. Mas sempre tem alguma coisa, sempre tem algum acesso, alguma coisa que libera lá. Conexão, network, né? Com builders do mundo inteiro, colaboração com outros builders e alguns projetos. Muitas pessoas que se conectam e criam coisas juntos. E tem os benefícios aqui também, que é o que vocês me perguntam direto, né? O Faz-me Rir, Dan, o que a gente tem ali de acesso? Quinhentão, voucher de $500 de crédito AWS para você colocar na sua conta. Ninguém vai te perguntar o que você está fazendo com esse voucher, com esse crédito. O que eu costumo dizer é que esse voucher aqui é para você colocar a mão na massa, testar aquele serviço caro, testar aquele serviço ali que você não tem coragem de fazer na sua conta pessoal. Você tem 500, configura lá o budget, né, para você não estourar, mas você pode subir as suas coisas ali. Pô, 500, se você usar bem ali, né, usar ferramentinhas serverless ali, dá para você brincar o ano inteiro legalzinho ali. Por cada ano, esse é um programa que renova anual, cada ano renova esses 500 de crédito e renova também um voucher. Você tem acesso a um voucher 100% na faixa para qualquer certificação AWS que você queira fazer. Então, se você ainda não tem certificação AWS, porque não é requisito você ter uma certificação AWS, se você não tem, você pode fazer a sua primeira com voucher na faixa. Se você já tem, você pode fazer até uma mais cara, né? Professional, uma nível specialty, que vai sair na faixa. Se você quiser participar do AWS Reinvent, que é o evento anual da AWS, você também tem um desconto. Sempre tem lá um voucher, alguma iniciativa, geralmente 30%, 40% de desconto no valor do ingresso. Para o Reinvent, é o maior evento de cloud do mundo, mais de 60 mil pessoas lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eu já fui por 5 vezes, topzera demais, é uma outra chance de muita conexão e aprendizado lá também. Como extra, você tem ali os swags, que são os brindes. Então, no primeiro ano, você ganha ali uma camiseta, uma cardeneta, depois você ganha uma mochila. Vão variando os brindes. Nos eventos da AWS que você participa, quando você é Community Builder, às vezes tem swags diferentes também. Então, lá no Reinvent, sempre rola uma mochila diferente, uma jaqueta diferente, bem legal. Eu tenho um monte de coisa aqui, eu até podia ter pegado para colocar aqui no vídeo. Não peguei, mas eu tenho um monte de coisa. Porta-copo, caneta, camiseta, jaqueta, várias jaquetas. Você vai estar sempre ganhando alguns swags ali nos eventos que a AWS costuma fazer. Reconhecimento, né? Quando você faz alguma contribuição relevante para a comunidade, às vezes você ganha um brinde especial, algum reconhecimento, é bem legal. E um benefício que não está listado aqui, pessoal, mas que eu vejo que é o principal, quando você se propõe a criar um conteúdo, a não ser que você crie de qualquer jeito, mas geralmente a melhor forma da gente aprender é ensinando. Tem pesquisa sobre isso. Então, se você se propõe a ensinar alguma coisa para alguém, seja através de um conteúdo técnico, de um vídeo, de um podcast, a ideia é que você vai se preparar para poder fazer a entrega daquele material, daquele conteúdo. Eu vou para a faculdade dar uma palestra pro time de iniciante em cloud e vou fazer um workshop lá. Poxa, você vai se preparar. E a melhor forma de você aprender e fixar o conteúdo é você ensinando para outra pessoa. Isso é um processo. Quer dizer que se você se programa para entrar num time desse, num programa desse aqui, para criar conteúdo, você vai estar forçando a sua barra para você aumentar ela cada vez mais. Então é um benefício indireto para a gente enquanto pessoas técnicas, né? Enquanto técnico, a gente vai estar se forçando a aprender cada vez mais. Eu vejo isso como um diferencial muito grande. E a elegibilidade, Dan, quem que pode e quais são os critérios, quem está elegível a se aplicar no programa? Qualquer pessoa maior de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos ainda não pode. Você tem que ser maior de 18 anos de qualquer lugar do mundo, de qualquer nível, não precisa
ter certificação, não precisa ser famoso, não precisa ser blogueirinho, não precisa ter milhares de seguidores. A seleção, ela vai olhar para a qualidade do conteúdo que você produz, da fidelidade, da consistência, do impacto que essas contribuições suas estão entregando para o pessoal. Não adianta você ir lá e ficar copiando o texto com IA e postando todo dia, você não está gerando nada de qualidade, vai ser muito mais um impacto do que você criou. Seja um projeto open source, seja um tutorial técnico, seja uma experiência que você viveu, né, de repente na onde você trabalha, que você compartilha com a comunidade. E isso vai te deixar elegível. Ela vai reconhecer o conteúdo que você já entrega. E aqui tem um ponto importante. Todo ano, já tem pelo menos uns 3 anos, o pessoal me aborda e me procura. Dan, eu quero virar um AWS Community Builder. Posso ir lá e aplicar para mim aprender e virar um AWS Community Builder? É que a gente tem um ponto interessante de reflexão. Se você ainda não cria conteúdo, então você ainda não está elegível para o programa. O programa, ele reconhece quem já está desempenhando esse papel de criar conteúdo técnico. Esses conteúdos são blog posts, artigos no LinkedIn, em plataformas como Medium, como vídeo, podcast, entre outros que a gente está falando aqui. Se você já tem isso aqui e tem como comprovar, vai estar ok para você aplicar. Se você ainda não tem, então você já está entendendo o que o programa precisa para do ano que vem você aplicar. As aplicações desse programa, elas abrem uma vez ao ano. A não ser que a AWS mude o jogo, geralmente é sempre no primeiro mês do ano, em janeiro, fica aberto ali geralmente por 2 semanas. Esse ano abriu as inscrições dia 7 de janeiro, a gente está no ano de 2026 e vai até dia 21. Então estou soltando esse vídeo hoje, semana que vem. Tem poucos dias para você se aplicar. Se você não for elegível ainda, o que você pode fazer é pega todas as dicas aqui e se prepara para aplicar no ano que vem. Essa é a ideia, beleza? Vamos mais. Quem pode aplicar? Conteúdo que foi produzido ao longo do ano, não precisa ser somente sobre a AWS, isso aqui foi uma mudança que teve nesse ano. Antes era só conteúdo de AWS, agora é se você cria conteúdo técnico relevante para a comunidade técnica. Não necessariamente precisa ser sobre a AWS, mas claro, a gente está falando de um programa para Community Builder da AWS. Então, se você tem conteúdo da AWS, às vezes é até um conteúdo para multi-cloud, é um conteúdo para um projeto open source, mas roda na AWS, tudo isso vale, né? Não precisa de ser 100% AWS, mas lógico, vai ser muito bem visto. Dan, eu quero criar conteúdo de AWS, mas até então eu criei conteúdo só de outros cloud providers. Tem problema? Não tem problema. A partir desse ano, não. Então vai lá e aplica. Se você já criou de outras coisas, de outros projetos, de outros vendors, plataformas open source, o que seja. E aí você deixa claro que a sua ideia é aprender mais sobre a AWS para usar essa habilidade, esse gosto seu de criar conteúdo para começar a criar conteúdo de AWS. Aí é uma boa. As aplicações renovam anualmente, não é junto, então se você já é community builder, tá aqui pegando mais umas dicas para renovar, ainda não abriu, geralmente passa um tempo depois que chegam os novos community builders, aí a AWS abre para renovação. Então, quem tá no programa, você depois que tiver depois do primeiro ano, toda vez você também vai ter todo ano, né, na verdade, todo ano você vai ter que renovar. Como que a gente vai renovar? Poxa, o que você criou no último ano, que impacto que teve? Aí tem todo o rolezinho de novo da gente poder ir lá e validar o nosso próximo ano como community builder. Dan, como é que funciona a aplicação? Gente, simples demais. É um form. Então tá aqui o QR Code na tela, QR Code para você se aplicar. Vou deixar o link aqui na descrição também, não tem problema. É um form, a AWS usa o Pulse. Se você não conhece o Pulse, é um sisteminha de form normal, vai te fazer ali várias perguntinhas. Poxa, você já cria conteúdo? Você participa de alguma comunidade? Você já é community leader em algum lugar? Vai fazer várias perguntas, você vai ter que colocar 2 conteúdos técnicos. Não precisa ser aquela pessoa que cria coisa demais. O programa vai te avaliar a sua consistência e a qualidade do que você produz. Então, se você, poxa, mês a mês, de 2 em 2 meses, 40 em 40 dias, produz alguma coisa, legal. Não adianta você agora, na semana, criar 20 artigos, não vai ser interessante. E lembrando que as aplicações de agora estão vendo o conteúdo que você produziu em 2025, 2025. Então, se você ainda não tinha produzido em 2025, pega todas as dicas aqui, cria conteúdo dentro do ano de 2026 para você se aplicar em 2027, beleza? Nesse ano de 2026, abriu as inscrições no dia 7 e vão até dia 21 de janeiro. Geralmente, a AWS demora entre 1 mês e meio a 2 meses para poder processar de todo mundo e devolver se você foi aceito ou não no programa. Depois que você é aceito no programa, aí você vai receber lá no e-mail um termo de confidencialidade, de aceite, tem algumas questões legais ali que vai chegar para você dar um aceite lá, e depois chega o convite para o Slack. No Slack vai ter vários grupos de vários tipos de área que você pode participar, do que você quer mais se envolver, etc,
etc. Ano passado, mais de 1.000 novas pessoas foram aceitas no programa. Mas tem muita gente que não é aceita. E aí vou ter uma área aqui de dicas para passar dicas que pode te ajudar na elegibilidade para você ser aceito, tá bom? Você vai precisar, na hora da aplicação, escolher qual categoria. Então, dentre os criadores de conteúdo, que são os community builders, as pessoas que criam, né, para a comunidade, você vai ter que escolher lá. Você cria conteúdo do quê? É de Cloud Operations, é de containers, é de IA, é de data, é ferramentas de desenvolvimento, front-end e assim por diante. Security, servers, network, tem várias categorias. Já vai alguma dica aqui. Poxa, se você tem que colocar 2 conteúdos só, eu acho pouco, né, pessoal? Por um ano inteiro você tem que selecionar 2, então você vai selecionar os 2 melhores, que tiveram mais impacto, ou que teve mais gente comentando, engajamento, ou o podcast que teve mais visualização, o vídeo que foi mais visto. Você vai escolher um conteúdo legal. E ele tem que se encaixar com isso aqui. Não vai colocar conteúdo diverso. Por mais que às vezes a gente não cria conteúdo só de um tema, mas você vai ter que escolher uma dessas categorias aqui para sua aplicação. Então, essa escolha da categoria tem que estar linkada com o conteúdo que você vai colocar lá, beleza? Vai ter algumas perguntas lá que é uma chance de você contar a sua história. Por que você tem interesse no programa? Você quer só o voucher de crédito ou você realmente quer produzir, quer ajudar? Você quer utilizar isso aqui para alavancar sua carreira, melhorar suas habilidades de apresentação, criação de conteúdo, etc. Aí onde você quer chegar na sua carreira com isso? Como que você vê que fazer parte dessa rede global de criadores pode te ajudar, pode te alavancar? Quais são as suas motivações? Como que você tem contribuído? Então aqui você aproveita para vender o peixe, né? Você conta a sua história, se você já é um criador, se você está começando, qual que é o seu nível de experiência, o que você acha que um programa como esse, essas conexões, pode te ajudar a rampar, porque a ideia aqui é que, primeiro, você já seja um criador de conteúdo, até por isso precisa ter pelo menos 2 contribuições no ano passado, e que você tenha um plano de desenvolvimento. Então isso faz parte. No mínimo, ter tido 2 contribuições, links públicos. Você vai ter que pegar o link público e vai ter que aplicar lá. Vai ter uma área lá que você pode discorrer um pouquinho mais, contar um pouquinho da historinha, mas esses 2 links não tem como, tem que ser 2 links públicos. Se for num site que precisar de login e senha, pensa que a pessoa que vai avaliar, vai fazer o cara crachar no seu conteúdo, não vai conseguir acessá-lo. Então a ideia é conteúdos como no Dev.to, no Medium, eu nem digo para você fazer lá, porque tem conteúdo no Medium que exige você ter assinatura. Então nem é muito legal. A AWS falava muito para usar o Dev.to. Então Dev.to é legal. Se você tem um blog pessoal, é legal. Um vídeo aberto no YouTube é legal. Um podcast aberto é legal. Artigo no LinkedIn tem que ser artigo mesmo, porque se for só post não fica indexado, se perde. Então tem que ser artigo mesmo e não pode ser 2 blocos de frases, tem que ser artigo técnico, detalhado. Escolha bem o seu conteúdo, porque a gente só vai mandar 2 URLs. Às vezes você produz um monte de conteúdo, mas você não seleciona bem qual que você vai enviar, talvez você não seja aprovado. Já fique na parte da dica. No mínimo 2 conteúdos que foram publicados ao longo de 2025. E aqui eu separei algumas dicas também. Dica nunca é demais, né? A AWS vai avaliar a qualidade, fidelidade, o impacto das suas contribuições. Então não é você criar um conteúdo qualquer, à torta direita ali. É assim, poxa, é um conteúdo legal, né? Se possível, que as pessoas tenham engajado com esse conteúdo, que tenha, sei lá, gerado comentário, ou se foi uma apresentação que você fez para uma plateia, poxa, tinha X tanto de pessoas me acompanhando. Pô, foi uma palestra lá no TDC de São Paulo. Poxa, tantas pessoas me acompanharam. Pensa que o conteúdo que você entrega, ele tem que ter gerado algum impacto para a comunidade. Não pode ser um negócio frio, vamos pensar assim, né? Consistência, é bom você ter uma lista de conteúdo, de evidência que, poxa, ao longo do ano eu tô sempre contribuindo com a comunidade, eu tô criando conteúdo, não é só os 2 exigidos, é bom você ter um pouquinho mais, e aí na área que você pode contar um pouquinho sobre você, conta essa história, às vezes você leva para um link público, pode ter às vezes indexado ali tudo que você tem, às vezes você coloca usa um Linktree, alguma coisa de link na bio, que vai ter ali várias coisas, contribuições que você fez, às vezes você participa de vários eventos, entregou uma talk ali, entregou um workshop ali, fiz um negócio ali no user group, junta isso aí tudo. Pede feedback, tem várias pessoas na comunidade que podem te ajudar, inclusive esse vídeo que eu tô gravando aqui pro meu canal foi inspirado numa live que a gente fez da comunidade, eu participei junto com várias outras pessoas e essas lives ocorreram em vários locais do mundo, o pessoal da AWS, da comunidade é muito unido, a gente se ajuda muito. Se você quiser mais dicas e ver outras pessoas comunicando sobre o programa, linkzinho aqui abaixo da live que a gente fez no canal do AWS Community Brasil, então você pode ver outras pessoas falando sobre o programa também e você fica à vontade para poder chamar, para poder tirar dúvida, para pedir feedback. Então aqui nesse vídeo, deixa o comentário aqui, eu vou responder todo mundo e aí procure pessoas próximas e talvez pessoas que já participam do programa
e peça feedback. E por último ali, ó, não esquece de forma alguma, os links que você vai mandar no formulário de aplicação tem que ser link público. Se você vai mandar algum link de alguma coisa que é privada, a pessoa não vai conseguir ver. Se coloca no lugar da pessoa que vai avaliar, que recebe milhares de aplicações todo ano, chegou lá a sua aplicação, tá aqui o Joãozinho, tá aqui a Aninha, beleza. O que essas pessoas fazem? Então vai ter uma pessoa ali fazendo um cara crachá. Então, lendo o formulário da sua aplicação, essa pessoa tem que ficar convencida que você é um builder, que você é um criador de conteúdo. O programa reconhece quem já cria conteúdo. Se você não cria ainda, você aprendeu sobre o programa, você se prepara para aplicar no ano que vem. Se coloca no lugar dessa pessoa que vai avaliar, clica no link, ela precisa ver, precisa ficar claro que é a sua contribuição, que é um conteúdo técnico que você criou, beleza? São dicas aí essenciais. Como se destacar? Reserva um tempo para pensar na resposta. Não vai, pegou o QR Code ali e já tô aqui, tô assistindo o vídeo do Dan e na outra tela tô ali já aplicando, escrevendo. Calma, vamos lá, prepara, vê bem o que você vai escrever, leia, releia, peça feedback, separa bem ali os dois links públicos das suas contribuições que você vai colocar. Lembra que post no LinkedIn não, tem que ser um artigo técnico e que ele tenha alguma relevância. Tem alguns contrapontos, tem gente que fala que não vale de jeito nenhum, tem gente que fala que vale. Pessoal, tem que ser conteúdo público de impacto. Então, se for um artigo técnico, pesquisa no Google, tá indexado esse artigo técnico, é público, o conteúdo é de valor, engajou bem, eu colocaria. Se fosse eu aplicando no programa, eu colocaria. Eu sou uma das pessoas que cria muito no LinkedIn. Então, sempre que eu vou aplicar para alguma coisa, lógico, eu não aplico, só pego o link, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu explico o potencial daquela entrega e daquele conteúdo, beleza? Sem Ctrl+C e Ctrl+V das IAs. Lógico, a gente pode e a gente deve utilizar a IA para nos ajudar com os conteúdos, para revisar, mas não vai criar um conteúdo só com IA e publicar ele ou postar ele nas respostas de perguntas que tem lá no form. A AWS usa, lógico, IA para identificar conteúdo criado por IA. E fica ruim também para quem vai ler, porque vê que o conteúdo é de IA. Então, usa a IA a seu favor para revisar o seu conteúdo, mas não para criar o conteúdo para você. Lembra que não precisa ser conteúdo só sobre a AWS. Às vezes você cria conteúdo, por exemplo, na área de segurança, frameworks open source de segurança, você pode pegar esse conteúdo, esses projetos, as suas contribuições e aplicar utilizando eles, beleza? E depois, a ideia é que você comece a criar conteúdo sobre a AWS. O programa avalia a qualidade e a frequência, não é quantidade. E não é só o último mês de conteúdo. Fica as dicas, porque senão você pode se frustrar. Comunidade. Já falei um pouquinho da comunidade, do link aqui abaixo que vai ter uma live que a gente fez sobre isso. A comunidade se ajuda muito. Se você não está elegível a aplicar no programa, pelo menos se junte às comunidades. Então, eu tô deixando aqui o link da parte do Developer Community. A gente tem uma comunidade. Vou deixar o link aqui na descrição também do Builder Center. Lá no Builder Center você pode se conectar com outras pessoas, pode criar conteúdo, postar lá. Inclusive, eu suspeito muito que a AWS daqui a pouco vai cobrar que a gente publique mais no Builder Center, que tá ficando uma plataforma sensacional. A gente consegue já usar muito bem ali, conectar com comunidade, com user grupo. Tem a parte do Cloud Clubs lá também, que é para quem é estudante, está em faculdade. Tem o diretório dos Community Builders, você consegue pesquisar as pessoas lá. Se você pesquisar Dan Rezende lá, você vai ver que eu sou Community Builder. O Builder Center tá bem legal. E tem um monte de coisa aqui. Comece a participar, cria conteúdo, vai, submete palestra lá nos Call for Papers. Tem no Dev2, uma área dedicada para AWS Builders. Tem o canal de Builder da AWS aqui no YouTube. Tem o Twitter, o que é o X agora. Tem a Twitch da AWS. E use a hashtag AWS Community no que você publicar, para o pessoal indexando e vendo o que você está criando. No mais é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, boa sorte na sua aplicação. Vamos criar conteúdo, vamos mover a comunidade. Não fica tudo que você estuda e aprende, não fica só para você. Vamos colocar isso aqui pro mundão. Fica os votos aí de boa sorte para quem vai aplicar e deixa sua dúvida aqui. Não esquece de deixar a dúvida. Dan, tem dúvida? Vou fazer um esforço aqui de todo dia à noite responder todo mundo para ajudar você na sua aprovação, beleza? E se não tiver no momento de aplicar, você aprendeu para aplicar no ano que vem. Já pega esse link aqui, manda para os amigos que precisam entender disso aqui, precisa aplicar, senta o dedo no like sem dó, compartilha, ajuda os criadores de conteúdo. Amanhã pode ser você criando conteúdo para ajudar o pessoal. E é isso. Valeu demais. Abraço.